Olá, todo mundo que nos assiste. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Olá para as nossas STT Love. Olá para as nossas Dancer. Olá para quem torce pela estiloterapia e agora pela Pode Estar. Na primeira temporada da Pode Estar, a gente falou sobre grandes nomes de mulheres. E dessa vez, como vocês já sabem, a gente está falando sobre série, entre outros assuntos. Hoje, a gente vai falar aqui sobre uma série que foi uma sugestão da Vanessa. Eu assisti por causa da sugestão dela e muito obrigada, Vanessa. Foi uma belíssima sugestão. A Melissa, que também está aqui, foi uma das pessoas que fez alguns comentários sobre essa série comigo. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pelo olhar especial, porque tem muita coisa pra gente discutir em cima dela, né? Sim, é uma bastante. série, muito legal mesmo. E o nome dessa série é Filhas de Eva. Ela tá na Globoplay em 12 capítulos, de em média 40 minutos cada um. Eu maratonei, porque além de querer ver todos os detalhes para poder trazer aqui para vocês, eu não conseguia largar, né? A gente não consegue deixar para o dia seguinte, é um negócio muito bem feito, é maravilhoso. A gente indica que você veja tanto, dá uma paradinha, assistir e vir aqui olhar nossas opiniões no nosso podcast, ou para quem já viu, vir para cá deixar a sua opinião também. E o que eu observei através dessa série Filhas de Eva? Uma coisa chamada A Mística Feminina, que está nesse livro aqui. É um livro que foi escrito há cerca de 60 anos e fala sobre coisas que nós vamos discutir aqui. Eu não vou dar spoiler, não. No final eu vou até ler um trecho nesse livro. E ela tá tudo muito bem ilustrado em Filhas de Eva sobre a mística feminina. E eu achei, assim, muito importante a gente trazer essa minissérie para cá e essa temática, porque hoje, quando se fala em mulher, quando se fala em feminismo, a gente faz recortes de classe, que é o justo. A gente também faz recortes de raça. Porém, quando você traz para essa discussão, é mulher. Mulher de todas as classes e de todas as raças passam por essas questões. Então, é legal porque a gente vai conseguir estar entregando conteúdo aqui para qualquer mulher. Todas as mulheres vão poder assistir, todas as mulheres vão se identificar com o que a gente está falando aqui. Então, eu vou começar pedindo para minhas convidadas, que além de me indicarem essa série para a nossa mesa, também viram antes e tiveram esse olhar antes. Vamos começar pela Vanessa. Vanessa já esteve aqui na primeira temporada. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou a Vanessa, atualmente estou com 33 anos, sou administradora de empresas. Hoje eu ajudo mulheres, né, em educação financeira, investimentos. Precisarem, terapia aí. Tá, Melissa, se apresenta também, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Melissa, eu sou formada em serviço social. Atualmente eu estou como servidora pública na área da educação. E eu acho importante também eu pontuar que eu sou mãe de uma adolescente e também já fui casada por 17 anos, né? Porque Sim. A gente vai discutir muito essas questões aqui. Sim, com certeza. Você tem lugar de fala, né? Valéria. Então, meu nome é Valéria, pela primeira vez aqui com a Pode Estar. Para mim é um prazer muito grande. Eu sou mãe de 2 meninos, 2 adolescentes. Eu sou formada em confecção, sou da área de moda. E para mim está sendo um prazer estar aqui. Ah, imagina. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. Eu costumo linkar o convite com o que vocês têm para oferecer, porque eu quero um debate que entregue uma verdade, até os nossos escorregões mesmo, como eu falei lá fora. Vamos ser espontâneas. Isso, as pessoas querem se identificar. Convidei Melissa, que é minha irmã, e Valéria e Vanessa, que são alunas da estiloterapia e também trabalham na equipe de produção de conteúdo da estiloterapia. Elas estão
A estiloterapia está cheia de patamares, né? A gente está muito metida, a gente está muito besta. Então, elas estão nesse patamar aí. E eu pedi para que a gente começasse a mostrar a identificação de vocês com a série, e com os temas da série, principalmente, para que vocês escolhessem cada uma cena. Vamos começar pela Vanessa? Vanessa, qual a cena que você escolheu, que você, quando olhou, assim, eu sei que tem diversas cenas ali que bate com a gente, que dá vontade de comentar sobre todas, a gente vai, ao longo aqui da nossa mesa, discutir isso, mas qual foi aquela que você falou assim, eu escolhi essa daqui me representa, mexeu comigo, fala pra mim qual foi a cena. Foi a cena que a Lívia é convidada para poder na Fátima Bernardes e ela cede a oportunidade dela pro marido. Por quê, Vanessa? Porque a gente luta, né, para as mulheres ter o seu papel na sociedade e por ela amar ele doentiamente, ela prefere se recuar, não ter aquela evolução dela, né, não ir para frente pro que ela gosta, ela prefere ficar triste ao ver o sucesso dela. Como a filha dela falou, né, que adora, que ele ficou com inveja dela, ele não queria que ela que ele se sentisse mal perante a isso, né? Então ela preferiu que ele fosse no lugar dela fazer aquele papelão lá, né? Isso é questão de priorização, né? Que é o que a gente fala muito, né? Ela priorizou ele e deixou de se priorizar. Aí ele vai lá e fala tudo que ela já fala. Ainda tem isso, né? Vamos Só falar sobre dela. isso aqui também. E você, Melissa, qual foi a cena que mexeu mais com você? Então, foi uma das primeiras cenas que acontece na festa, né? Nas bodas de ouro deles, da personagem da Renata Sorrah, né? E que ela tá assistindo um vídeo, né? Que aí passa a juventude dela e tudo. E aí, muito comum em festas, né? As pessoas fazerem isso. E ali, aquela cena para mim foi muito, assim, tocou muito, né? Me tocou muito, engraçado, assim. Voltando, é a segunda vez que eu assisti essa série, né? Já assisti logo quando foi liberado na Globoplay. E eu assisti novamente agora para participar, lembrar de alguns detalhes. A primeira vez não me chamou a atenção essa cena. Agora, essa segunda vez, parece que eu vivi isso. Sim. Né? E aí, aquela cena me tocou. Que ela vendo ali, antes dela casar, o quanto que ela teve que abrir mão da vida dela, o que ela gostava, o que... qualquer coisa que representava ela. Sim. Ela abriu mão porque ela casou e ela priorizou a vida do marido, né? E aquilo ali me chamou muita atenção. Quanto que, não vou dizer todas, né? Mas muitas das mulheres abrem mão do que você gosta por causa do casamento. Sim. Né? É sobre isso que fala na mística feminina. Então essa foi a cena que mexeu mais com você, mas foi questão de identificação ou foi relacionado ao personagem da novela? Eu acho que tudo tudo eu é acho que mais autobiográfico, identificação né? mesmo. Sim, sim. E você, Valéria? Logo no início também, quando tem uma entrega de prêmios, ele é um advogado, né? O marido da Estela. E ali durante aquela entrega de prêmios, a plateia toda lá, e o que ele faz? Ele dedica o prêmio ao amigo, ao político que é parceiro dele, e ela foi humilhada publicamente. Quando eles voltam para casa, o motorista, ele ri dela, ele tá rindo. E ela finge que tá tudo bem, né? Sim. Inclusive, ele fala, eu tô rindo da reação das pessoas, do seu semblante. Isso me machucou, assim, eu me senti triste com aquilo ali. Foi muito forte mesmo. Aquilo ali foi o gatilho do divórcio, porque no dia seguinte foi a festa de 50 anos. Então, naquele momento da festa, ela... é verdade, não foi na festa. Foi um dia antes. Então, naquela noite, naquelas 24 horas que antecederam a festa, né, ela devia estar o quê? Pensando, refletindo.
E aí, na festa de 50 anos, eu quero o divórcio. Uhum. Vocês notaram que essa série, ela mostrou algumas cenas muito chocantes logo no início e depois ela foi atenuando, né? Até o final foi ficando tudo muito mais assim, velado, tudo engraçadinho, que eu acredito que isso foi inteligentemente feito, tanto que a gente focou nessas cenas, para que a gente percebesse o quanto que nenhum abuso começa no grande momento. Ele vai todo dia acontecendo um pouco, e se não tivesse essas cenas, talvez a gente não estaria nem com Filhas de Eva aqui, porque todo mundo ia falar, é uma comédia romântica ali, Água com Açúcar. Uma série bobinha. Porque isso é o que a gente passa no nosso dia a dia, eu tô mentindo? Não. Então, foi preciso algumas cenas muito fortes para que a gente falasse assim, isso está errado, tem alguma coisa errada aqui. E outras pequenas, outros momentos menores, são os que antecedem coisas como essa. Uhum. E é por isso que é importante a gente repensar. Aí eu vou falar um pouquinho aqui também da cena que me chamou a atenção. Obviamente que foi a da Giovanna Antonelli também, abrindo mão de uma oportunidade daquela, porque ela sentiu culpa por ser a maior, que era o artigo que ela escreveu. Ela fez um artigo falando sobre relacionamento onde um é maior e o outro é menor, e de repente ela virou a maior. Né? Naquela situação, coisa que ocorre, o certo é a gente compreender que isso vai acontecer numa relação o tempo inteiro. Verdade. Só que assim, a mulher não está preparada para ser maior. Ela não está preparada, pelo contrário. Ela é Educada para ser menor. Educada para ser menor. A Melissa falou tudo. Minuciosamente preparada para ser a menor. Então, se acontece uma coisa como essa, mais do que uma timidez, que foi o que eles colocaram ali, mais do que uma mulher babaca, né? A gente fala, mas é uma babaca. Ela estava ocupando o lugar que era dela. Ele é o maior e ele também não poupou ela de fazer algum esforço para que ela tomasse esse lugar uma vez dentro do relacionamento, né? E aí eu achei interessante a fala da inveja, que a filha dela, ele levantou meio bolado, né? E aí ela falou, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. E a filha falou, eu acho que ele tá com ciúmes, mas em outras palavras isso se chama inveja. E aí eu escrevi aqui pra gente falar um pouco sobre a inveja, porque o meu papel aqui é esse, né, gente? A gente traz séries, mas eu quero colocar tudo, pegar o quebra-cabeça e ir separando as pecinhas para que a gente fale sobre tudo mesmo e coloque as pessoas que assistem a gente para refletir. Ciúmes e inveja. Em outros 2 idiomas, que é o inglês e o francês, quando uma pessoa está incomodada porque a outra cresceu profissionalmente, eles falam, ele está com ciúmes. O fulano está com ciúme. Tem uma vida difícil, tem um pouco de ciúme. Aqui a gente separa essas palavras por homens e mulheres. Homens são ciumentos, mulheres são invejosas. Né? Então, assim, é uma coisa que se a gente começar a pensar que homens, até os nossos, podem estar sentindo inveja da gente e a gente tiver a coragem de falar sobre isso e conversar com eles, com o que quer que seja, já vai ser um grande passo para a gente ter coragem de crescer dentro de uma relação. Senão a gente vai ter que estar fora de uma relação para conseguir crescer. Sim. E aí eu achei interessante quando ela colocou para a gente poder pensar, porque o ciúme, ele é muito... Eu e Melissa temos uma experiência como essa, que quando a gente não quer admitir que alguém que a gente ama... Geralmente, se você está com alguém é porque você ama, correto? Sim. A gente não quer admitir que alguém que a gente ama sente inveja, né? A gente fala isso da vizinha, né? A gente fala da vizinha, a gente fala da garota do colégio, da ex, dos nossos namorados... Agora, se um homem faz alguma coisa, a gente vai passar a mão na cabeça dele e vai falar que é ciúme.
O ciúme, quando você fala ciúme, você humaniza aquele sentimento. Você acolhe a pessoa que está sentindo. E quando você fala inveja, você descarta. Então, a gente tem que pensar essas duas palavras e direcionar para o sentimento correto, para a situação correta, e não para gênero X, gênero Y, para a pessoa que eu amo, para pessoas que eu odeio. Tá? Isso é o que eu gostaria de falar sobre a cena e sobre o que eu gostaria de falar. E vamos seguir. Eu coloquei aqui que isso também é uma questão que acaba calando a mulher, né? Porque se você tem alguma coisa para falar sobre o homem, você não sabe como descrever aquilo. Isso fala aqui no livro A Mística, que foi um número exorbitante de mulheres que procuravam o terapeuta e falavam assim: eu sinto uma angústia, eu sinto um incômodo. E elas não sabiam dizer o que elas estavam sentindo. Eu queria agora que vocês falassem sobre alguma cena que venha na cabeça de vocês, assim, de algo que não foi tão forte, para a gente poder discutir essa coisa do machismo velado dentro da relação. Qual foi a personagem? Porque ali a gente tem a Vanessa Giacomo, que também foi uma personagem fortíssima. Eu acabei, assim, sendo a minha personagem mais querida. E a Giovanna Antonelli, coitada, a menos querida, mas assim, totalmente compreendida, né, nos moles que ela dá. Temos também a menina, né, que parece ser ali uma feminista, parece ser a mais forte de todas, né, mas ela também tem as questões dela e ela também está dentro, assim, de uma coisa bem padronizada sobre o que é o feminismo. Tem muita coisa a ser discutida ali nessa série, né, gente? Tem muita coisa a ser discutida. Então, falem para mim, assim, qual foi a personagem que vocês mais gostaram e vamos lembrando de alguma cena que aconteceu menor pra gente falar sobre essas cenas também. Quer começar, Vanessa? Vou começar. A cena é a que a Cleo, né, recebe a mãe dela falando do irmão, idolatrando o irmão, como se o irmão fosse a melhor pessoa do mundo, sendo que a gente sabe que não, né? E quando ela chega pra ela e conta, eu me senti na pele dela. Porque quando você tem uma relação, né, de menina e menina em casa, como eu tive em casa, era nítido. Que na minha casa, minha mãe era meu irmão, tipo, no céu e na terra, né? Como eu, por ser mais nova também, ela... não, Vanessa, você tem que estudar, não sei o quê. E o meu irmão também tinha que estudar, mas aí, estudar... mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E a Vanessa nunca podia. Bem dentro do que você estava vendo ali, né? Aí, quando ela chega pra mãe e fala tudo o que aconteceu, e a mãe fica estagnada, eu falei, gente... Se eu tivesse nascido bem antes dele, seria eu nessa cena. Porque estourando ali, né? Tendo um momento. Porque o garoto todo errado, sendo preso, a menina lutando pra conseguir soltar o irmão, e ela, chicote nela. Foi uma cena muito forte também. Dentro das não tão fortes, né? Então, que começou na infância, né? Aparece uma cena onde a mãe protege ele. Gente, isso é muito comum. E ela assume muito a culpa. Ela assume a culpa. Ela sempre assumiu a culpa. Então, eles já cresceram condicionados àquilo. A ele ser pequeno, porque duas mulheres iam proteger ele. E você vê, né, como isso é prejudicial para o homem também, porque olha o tipo de homem que ele se transformou. Dá pena de ver aquilo. Sim. Ele ter uma irmã tão forte daquela e ele ser um homem. Na hora que eu vi a cena dele sendo espancado, eu fiquei com muita dó. Porque ele era todo errado, mas ele estava trabalhando. Né? Ele foi pego ali trabalhando e acabou que foi por causa de uma situação que ela fez para salvar a família e estourou nele. Tá bom, pelo menos estourou na pessoa certa. E quando ela sabe também que ela deu o dinheiro, que ele estava comprando foi dela, ela falou, pensou, né? Como que ela dá pra ele e eu nunca soube que tinha esse dinheiro dentro de casa, né? Passou pra cabeça dela. Da poupança. Foi. Que pra ele pode tudo, né? Muito desprezada, foi muito. Nem sabia que tinha dentro de casa.
Isso aí é uma estrutura total familiar de como criar meninos e meninas dentro do machismo, gente. Isso. Essa cena que você falou, a primeira cena que você falou foi a do quarto, quando ela chega. Enfim, eu fiquei pensando sobre como tinha várias coisas explícitas ali. Essa série foi feita para isso. Muito claramente foi feita para a gente pegar coisas miúdas e pensar em cima disso. Porque o quarto era extremamente bagunçado. E quem arruma bagunça é a mulher. E não era só pela proteção que ela tinha pelo filho. Era também porque o lugar de mulher é arrumando a casa. Então ela direcionou a filha para onde é o lugar dela. Isso aí é uma coisa que era feita, ela fazia com os 2 filhos desde de novos, né? Eles cresceram sendo muito bem direcionados para essa construção de gênero que a gente fala, que a gente até falou aqui no último podcast na Simone de Beauvoir. E realmente foi um núcleo que coloca muito a gente para pensar sobre criação de meninos e meninas, sobre como a mãe não tinha um pai ali no meio, né? Então, como é que a gente faz para falar que machismo se mantém através do homem? Não tinha um pai, tinha uma mãe fazendo essa manutenção. E qual a cena, Melissa, que você acha também que merecia a gente discutir aqui? Então, eu ia falar também dessa relação entre os irmãos, né? Mas aí eu estava pensando aqui, para não ficar uma coisa repetida, a questão também da relação qual o nome dela? Lívia com a mãe. Que é a Giovanna Antonelli? Eu não guardei os nomes das personagens. Da Giovanna Antonelli com a mãe. Dela também não aceitar o que a mãe fez, da separação. Ela teve uma resistência, né? Até ela ver que a mãe dela tomou uma atitude correta. Correta não. Ao longo da série, ela aceitou isso. Viu que era importante para a mãe. Mas assim, uma mulher vivida, já casada, com filha, mas ela não, ela queria ali os pais, né? Ela não, na verdade, ela não se importou com o que a mãe pensava, o que a mãe sentia. Ela queria aquele modelinho ali, né? Que é o que ela faz com a família dela. Isso, ela queria filha aquele dela modelinho. fala isso. E isso também chamou muita atenção. Quanto que ela atacou a mãe com isso. Então, eu tive a impressão que a série terminou com elas estremecidas, né? Porque ela... Da prisão do ela pai, né? ela sai do mesmo ambiente que a mãe está, que é a formatura da filha, e depois elas não aparece nenhuma conversa entre elas. Tem aquele momento final, que aparece todas as mulheres, mas aquilo ali eu entendi mais como um fechamento mesmo da série. Não houve, porque provavelmente vai ter uma segunda temporada, terminou com algumas coisas ali que deixou aberto que ia ter uma segunda temporada. Eu achei que ela, do mesmo jeito, ela foi... Uma pessoa falou pra mim assim, a Giovanna Antonelli vai amadurecer. A Giovanna Antonelli, a Lívia, né? Lívia. Vai amadurecer ao longo da série. Aí eu terminei e falei assim, eu não vi esse amadurecimento. Eu não vi. Eu não vi porque ela... não julgando, porque eu sei que depende muito das fases que você está vivendo, mas para ela conseguir se livrar do embuste do marido dela, ela precisou arrumar outro namorado. Verdade. E ela não conseguiu dizer não para ele de fato. E, gente, o cara era um traste. O cara largou ela, que foi uma cena fortíssima também. Eu não achei correto o que ela fez de contar uma mentira para ver se levava ele para uma viagem. Eu até pensei assim, cara, a gente quer defender e não consegue. O homem vai chegar lá e vai arrasar com a vida dela. Foi o que eu pensei. Só que ele é tão abaixo, tão abaixo do que a gente espera, que ele conseguiu fazer pior. Eu pensei que ele ia chegar e ia falar, olha, você não poderia ter feito isso, você me deixou preocupado com a nossa filha, blá, 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 não sou obrigado, eu tenho minha vida. Ele senta ao lado dela no avião. Ele fugiu do avião. Ele fugiu, gente, que absurdo. Covardão, que pela saco, gente. Ai, que ódio. Olha, sem palavras. Sem palavras. E aí você fala assim, não, agora ela vai, né, ver
Aí ela chegou, ela teve ali um ódio, ali um momento que tem aquela cena também, para você ver. Como eu falei, a gente está atento a todos os detalhes, as informações que os autores estão entregando pra gente. Ele fica atrás da porta, assim, enquanto ela tá batendo, ele estático ali, morrendo de medo do que pode acontecer com ele, né? Porque ele sabe que fez M, né? Besteira. Ele sabe que fez M, mas depois, nas cenas seguintes, aparece ela tratando ele como se aquilo não tivesse acontecido, como se uma coisa grave não tivesse acontecido, como se tivesse sido um pequeno desentendimento de casal. E eu, na minha concepção, eu não achei ela uma mulher que evoluiu. Eu achei ela uma mulher que sofreu e pode ser que nas próximas temporadas ela vai melhorando. Mas é aquilo, quem falou pra mim, ela foi evoluindo, talvez viu alguma evolução devido à dificuldade que a gente sabe que as mulheres têm de sair desse papel, né? Então, vai muito de como você está olhando para a Giovanna. De repente, você está numa situação igual a dela e acha que o fato dela ter arrumado um namorado já foi um grande acontecimento na vida dela e, ok, tá valendo também, né? Ela é uma mulher bonita, jovem, independente. Foi o que ela conseguiu ali melhor do que ela continuar com aquele homem. E é isso, a Melissa falou sobre essa cena. Achei muito interessante, até porque você colocou a questão da mãe. Valéria, eu quero saber a sua cena, que caso não seja sobre a Renata Sorrah, a gente tem que voltar nela. Porque a gente tem que falar sobre o que aconteceu com a Renata ali. Né, que você até falou assim, ela tomou ela tomou a atitude correta e depois você deu uma titubeada. Ela tomou a atitude correta. Eu? A Renata Sorrah tomou como é o nome? Estela tomou sim a atitude correta. E antes tarde do que nunca. Eu dei uma atitude, nem percebi. Você deu uma titubeada, falou, não sei se é a atitude correta. É a atitude correta. Mas em qual sentido? Da dela festa? Olhar a vida dela, dela falar, né, porque você falou o seguinte, ela critica a mãe pela mãe ter tomado uma atitude correta. Entendeu? Uhum. E ela critica a mãe por a mãe ter tomado uma atitude correta. Sim. Porque ela acha que o certo era ficar engolindo o sapo até os últimos dias dela. Sim, que é aquele caso, né? As pessoas acham que casamento é pra sempre, né? Isso. Ela foi educada assim. E é possível que a Giovanna se sinta superior à mãe porque ela tem uma profissão. Ela tem uma carreira em paralelo ao casamento dela. Então, ela tem ali uma independência financeira que nada tem a ver com a independência emocional. Que ali na própria série você viu que demonstrou que a mãe dela ainda era mais independente emocional do que ela. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa voltar para falar sobre o que levou a Renata Sorrah a fazer aquilo, como ficaram esses 50 anos para ela, cuidando de estruturar uma outra pessoa, sendo que ela poderia estar desenvolvendo a carreira dela e sendo feliz no casamento também em paralelo, né? Mas fala, Valéria, fala pra gente sobre a cena, a outra cena que você se identificou, tipo a cena que elas citaram, assim, coisas que poderiam passar despercebida para algumas mulheres, porque passa, tá, gente? Passa sim. Então, sobre o machismo velado, ainda na volta para casa da Vanessa Giacomo, quando ela perde o aluguel, ela morava de aluguel e não conseguiu pagar, volta para casa da mãe. E aí a mãe coloca ela num quarto bagunçado e ela fala, não, esse quarto aqui, mãe, esse quarto bagunçado, sim, esse aqui, porque esse aqui é do seu irmão. Ela o tempo todo diz para a mãe que o irmão está na África, numa missão humanitária. Mas, na verdade, o garoto está preso e o quarto dele está lá, intacto, esperando a volta dele, arrumado. E o quarto para a filha, o pior quarto da casa. Isso é um machismo, né? Com certeza. Machismo velado. Com certeza. Que passaria batido, mas... Isso é uma construção de gênero. É o que quando nasce um menino e uma menina, a mãe já sabe o que a menina merece e o que o menino merece. E por ela não ter de forma alguma falado, é porque ela desde pequena é condicionada a isso. Ela vem se calando, ela teve aquele surto lá no final da novela.
Eu acredito que devido ao tanto de situações de risco que a família correu. Porque senão ela ia até o final tratando ele como um bebê também. Porque ela já estava repetindo o padrão da mãe de tratar um homem. Ela ia ter um filho e ela ia fazer a mesma coisa com o filho dela. E é tudo sem o mínimo de intenção de maldade. Como as pessoas falam, é assim que é. Automático, É a referência que ela teve, né? A educação. Isso é muito forte. Né? Para você quebrar isso, essas referências familiares, é muito difícil. Vai passando de geração em geração mesmo. Sim. Eu acho que se ele não chega em casa todo arrebentado, ela nem falaria. Ela passou Não, a porque vida ela toda vinha protegendo o irmão. Em todo momento ela vinha passando, quando tinha cenas que era até engraçada, né? Que ela tem a cena do karaokê, que ela canta uma música mentirosa, não sei o quê, mas é sempre ali fazendo de tudo pra mãe não perceber. E ela tem um amor muito grande pelo aquele irmão. Sim. Né? Ela tem um amor por ele, ela sofre junto com o que ele sofre. Enfim. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a Renata Sorrah, que aí a gente entra aqui na mística feminina. Dependência emocional, ela pode ter passado, sim, durante o casamento dela, porque a gente não viu esses 50 anos, a gente está vendo ela ali por volta dos 70, né? Ela e o marido já por volta dos 70, ela é uma mulher madura e uma mulher muito forte, porque ela ficou sem condição financeira nenhuma e mesmo assim ela não recuou. Inclusive com um caráter muito forte, porque quando ele falou lá do dinheiro dela ir buscar, eu não esperava aquele desfecho dela ficar sem o dinheiro, né? Dela. A gente tá dando um monte de spoiler aqui, tá, gente? Quem ainda não viu, corre lá para ver, porque Então, ela, para mim, assim, ela é uma mulher que ela era atleta, né? Sim. Ela era atleta Nadava, desde né? muito nova. Os atletas, eles têm um treinamento que chamam de alta performance. Eles têm disciplina. Nós falamos muito sobre disciplina hoje no nosso curso, mais cedo. E então ela já começa ali a desenvolver coisas dentro dela que transforma ela numa mulher com um ponto em diferencial da maioria. Porque se vocês forem olhar aqui o que esse livro trata, esse ensaio, esse preparo, essa profissionalização das mulheres para o lar. Inclusive nos Estados Unidos existia um colégio, é só vocês assistirem um filme chamado O Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts, que ela vai dar aula de arte num colégio onde as meninas aprendiam a costurar, elas aprendiam a cozinhar, elas aprendiam a ter bons modos para ficar na mesa ao lado do esposo, fazendo negócios, aprendiam a trocar a fralda da criança, sobre o desmame, elas aprendiam sobre tudo para que elas fossem excelentes esposas, saíssem dali para serem formadas excelentes esposas. E isso girou em torno do mesmo tempo que a personagem da Renata Sorrah, aqui no Brasil, estava fazendo esporte. Então, eu acredito que na questão emocional, essa mulher já vinha anos após anos se perguntando internamente o que ela queria. O que demorou para ela tomar essa decisão, eu não sei. Eu só sei que, de repente, se ela tivesse tido um outro ensaio na juventude, talvez ela ia morrer casada. Entendeu? Que é o caso ali da filha dela. A filha dela tá com o quê? Uns 45? E tá passando longe de ser alguém que vai enxergar os defeitos do marido e o quanto que ela passa pano para que aquele casamento pareça perfeito. A Renata Sorrah, repito, a gente está pegando ela aos 70. Será que aos 45 ela era assim? Eu acredito que não. Não sabemos. Não sabemos, eu acredito que não. Então, dependência emocional, se eu for... Eu acredito que foi uma questão mesmo de época. Época, sabe? Aí a gente lembra da minha avó, né, Melissa? Sim. A gente lembra da minha avó. A minha avó era uma mulher que falava pra gente... eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter feito isso. E ela não era uma mulher que apresentava essa dependência louca por homem. Minha avó fazia diversas coisas sem o marido dela, né?
era a época, o pai mandou, era o que tinha para mulher naquela época. E a irmã dela queria ser enfermeira, também não conseguiu, teve que... A tia Rosa, que a Giovana é uma prima nossa que diz que acompanha meu trabalho, que gosta, então vamos falar aqui da tia Rosa também. Tia Rosa era o mesmo formato. Ela queria ter sido enfermeira, era uma mulher livre, teve um bom casamento, né? Aparentemente teve um bom casamento, mas é o que teve para elas. Então foi o que eu vi um pouquinho ali na Renata Sorrah. Entendeu? E na Giovanna Antonelli eu já vi uma coisa mais relacionada à dependência emocional, sim. Até porque ela é independente financeiramente. Sim. Ela é a mulher que escreve a tese que o cara pega e se apropria. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Não me deixam esquecer não, tá? É por isso que a Lívia também não apoia a mãe, né? Por ela viver esse relacionamento dela. Então ela acha que o da mãe deveria ser igual dela. A mãe deveria passar o que passa com o pai e manter o casamento. Exatamente. Ao invés de ser o contrário, ela achar que a mãe é exemplo para ela, ela acha que ela que é o exemplo para a mãe. Ela é Né? muito apaixonada pelo pai. Ela é cega por aquele homem. Uhum. E acha que ele não tem nenhum defeito, né? Isso é normal também, gente. Isso é muito normal. Porque a questão do machismo, os homens olham as mulheres como um braço para ele desenvolver. É o que aconteceu ali. Uhum. Vocês viram? E ele olha a esposa dele assim. Ele não olha assim para a mãe dele. Ele não olha assim para a filha dele. Então, ela vai ter um tipo de tratamento do pai, naquele caso, diferente do tratamento que a mãe tem. É por isso que tem pessoas que chegam para mim para falar sobre algumas situações. Ah, mas a fulana reclama muito do esposo, ele é uma ótima pessoa. Eu falo assim, quem sabe o que passa é quem vive com ele. Sim. Nunca invalide a fala de uma esposa e de uma namorada. Porque esse lado só conhece quem é esposa e namorada. Se você for conversar com uma ex, você vai ver que as opiniões são muito ali, ó, equiparadas. Né? E Fala, esse Melissa. peso social e eu acho que também religioso, né? Sim. De que o casamento tem que ser para sempre, quem carrega é a mulher, Sim. né? É porque ela é dificular, né? É a mulher que tem que segurar ali todas as situações para manter o casamento, né? O equilíbrio, a felicidade ali, a família. E aí, quando não acontece, quem fica também com a fama do fracasso é a mulher, né? Uhum. Geralmente é a mulher que fica com a fama porque é a mulher que faz o homem. sim. Né? Então, eu senti isso. Porque eu escutei muito isso. Na minha época se falava muito isso. Hoje eu acho que ainda se fala também. Só que as Sim. coisas estão, né, tomando outras proporções, outros lugares. E eu ficava pensando assim, caramba, eu sou um fracasso, eu não consegui fazer com que essa pessoa melhorasse, gostasse de mim, me respeitasse. Mudasse, né? Eu não consegui enxergar durante um tempo, né, até que eu mergulhasse nas pesquisas que eu faço hoje. Eu achava realmente, fortemente, que o fracasso foi meu. E eu tinha medo, inclusive, de ver uma outra pessoa conseguindo ter esse resultado. Só que hoje eu vejo que quando é uma situação de um homem que é daquele jeito, não é porque ela teve um resultado, é porque ela varreu muita coisa para debaixo do tapete. Sim, com certeza. E que a gente não vê. A gente não vê. Então parece que está perfeito para quem está de fora, mas não está. Se a gente conhece aquela pessoa, aquele companheiro, né, da mulher que está fazendo de tudo, a gente sabe que é ela que está rodando diversos pratinhos para que as coisas não caiam, né? Ainda sobre a Renata Sorrah. 70 anos. Ela estava com em torno de 70 anos, 68 aí, se ela casou aos 18, né? Se casava muito cedo naquela época. Vocês acreditam fortemente que ainda dá para recomeçar a vida em todos os sentidos, se separando aos 68 e falando, eu vou encontrar uma nova profissão, porque ela também passou situações desse sentido, né, gente? De procurar um emprego e, nossa senhora, aquilo ali foi uma coisa que eu achei muito triste também, né? Você não tem mais idade para isso. Ela ir pegar empréstimo no banco, você não tem mais idade para pegar. Realmente dá uma sensação assim de eu vou voltar para casa, porque o que tem para mim aqui fora? Questão de validez, né? É. Surreal.
Então fala pra mim, o que que vocês acham assim, mas mergulhem bastante. Se fosse com vocês, fala pra mim, Valéria. A sociedade vai me limitar. Não adianta. Isso aí, Não isso sou que eu queria ouvir. Eu posso me sentir capaz, mas eu vou chegar no banco, eu não vou conseguir um empréstimo. Eu vou tentar arrumar um emprego, também não vou conseguir. Eu posso ter saúde, eu posso Sejamos realistas, né? Sejamos realistas. Muito difícil. Uhum. Dá, mas 100% vai ser difícil por causa da sociedade, Sim, infelizmente. sim. Sim, uma mulher dessa idade é complicado. Às vezes, assim, até mais nova, né? 30, 40 anos, às vezes vai empurrando o casamento assim com a barriga, porque depende financeiramente, tem filho pequeno, né? E aí, ao longo dos anos, vão vindo outras questões que vão barrando, né? Vão impedindo a mulher de terminar o casamento. Com essa idade fica muito complicado, até a questão do julgamento, né? Sim. Que pesa muito, né? Até ela tem uma Tem que ser cena muito dela desconstruída, né? É. Até ela com uma amiga fala, a amiga dela, né, de adolescência, ela fala o quantas de pessoas que é importante ter apoio. E ela não teve apoio de ninguém, nem da própria filha. Da própria filha ela teve apoio. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. É por isso que eu arrisco que ali tem uma força que já veio de alguma outra base, porque é difícil. Eu acho que trazer isso para a realidade é quase que impossível. É quase que fantasioso, né? Porque a gente está falando de novela, a gente está falando de incentivar mulheres a saírem dessas relações, mas a gente falou sobre isso na nossa roda de conversa, né? Uma aluna falou, eu mesma fiz por mim, aí eu falei para ela, é muito bonito ouvir isso, mas é difícil sozinha. Muito. Esse eu mesmo fiz por mim, gente, é muito difícil. E aí a gente se sente mais uma coisa que a gente se sente fracassada, né? Porque você escuta alguém falando, ela fez por ela, mas eu não consegui fazer sozinha por mim. E a Melissa falando ali sobre as coisas que acontecem lá fora, no pós-separação, às vezes até a questão do assédio, né? Porque você, a partir do momento que descobrem que você está separada, parece que você foi um pedaço de carne pendurado no açougue e todo mundo começa a te acessar. E se você é uma mulher que você não gosta disso, não julgando as que gostam, porque cada uma faz o que acha melhor, isso é uma coisa que também te assusta. Você estava dentro de uma relação onde você era respeitada, sendo que você era respeitada porque você pertencia a um homem. Aí, a partir do momento que não tem mais ninguém a quem você pertença, você fica ali solta, recebendo cantada o tempo inteiro, né, Vanessa? Tendo dificuldade para frequentar os lugares porque os olhares julgadores te perseguem o tempo inteiro, de homens e mulheres que estão inseridos nesse comportamento que a gente está falando. Então, é difícil. Separar, gente, é difícil. A gente não pode romantizar e ser irresponsável de falar, vamos fazer igual na novela que vai dar tudo certo. Né? Tem que ser uma coisa bem orientada, a gente precisa de rede de apoio, independente da questão financeira. Vanessa, fala um pouquinho também o que você gostaria de falar sobre a Renata Sorrah, dela ter separado, como você vê isso? Então, como elas já falaram, né, a sociedade não dá. Não dá pra gente nova oportunidade, ela ainda ia ter que se capacitar, ir pro mercado de trabalho, não ia conseguir. Entendeu? E ele mesmo falar pra ela falou que queria viver. Aí ele falou pra ela, você vai viver com essa idade? Como se pra viver, pra ter a sua vida, precisasse de ter uma certa idade. É por isso que tem mulheres que começam a viver depois da viuvez. Porque a relação ruim acaba, mas ela fica com os bens, né? Que é o que ela precisa para seguir a vida em frente. Então, para ele, ela aí pode servir ele a idade que ela tiver, 80, 90 agora, para poder ela viver a vida dela, fazer o que ela quer fazer, não pode. Tem uma data limite. E voltando a essa personagem, ela sofreu uma violência patrimonial também, né? Sim, muito bom. Pode falar, Melissa. Estava anotada aqui para falar sobre isso. Porque eles tinham
né, eles tinham um padrão de vida, né, bom. Uhum. E aí ela se separou contando com isso também, né? É. Até que ela vai para um hotel e tudo. E aí ele imediatamente ele bloqueia o cartão dela. Uhum. E aí E você quando lembra o que ele fala, né? Fala aí. Não lembro. Que ele fala que nada é dela. Ah, sim. Que é tudo dele, que foi ele que construiu. Sim. Mas se não fosse ela, E ele na não estaria como ele está hoje, né? Não, e na verdade ela construiu junto, porque Sim. ela que mantinha as relações ali, né? Até das pessoas, né, que ele... Ela foi parte atuante. Isso. Da empresa não, ele é advogado, Ele é advogado, né? Dos clientes da empresa, dele, das relações políticas. Mas assim, independente. Sim, Independente, se é esposa, ela tem o direito à metade de tudo que ele conquistou. Porque existe um acordo entre marido e mulher. E se ela está dentro de casa, é porque ele está de acordo com isso. Então, metade de tudo é dela, sim. Isso é outra coisa que merece a nossa atenção em um outro podcast. Tá vendo como eu falei que tem muita coisa para ser comentada, né, dentro dessa série? Violência patrimonial. A Melissa colocou muito bem o que ela sofreu ali e a gente conversou na nossa roda de conversa no Acari, né? Aí tem um termo aqui, eu não sei se fala bropriant ou bropriant. Bropriating, vê aqui. Acho que é isso. Tá escrito aqui, ó, na segunda linha. Bropriating. Bropriating. Brother e apropriação. É isso. Tem a ver com isso. brother e apropriar. Que é homens que roubam ideias de mulheres. Porque é algo muito mais comum do que a gente imagina. Escritoras do final do século XIX, ou durante, né, o século XIX, tiveram as suas obras assinadas por homens, porque a sociedade não lia mulheres. Sim. E eles não tinham capacidade, esses homens não tinham capacidade para escrever romances, então acabava sendo um acordo. Até ali era uma forma digamos, da ideia feminina entrar nos ouvidos lá fora, né, na comunidade, na sociedade. Mas, quando chegava no momento de dividir os ganhos e dividir os louros, elas eram abocanhadas pelos homens. E isso acontece até hoje, que aconteceu na série, na questão do grande e do pequeno, lá da Giovanna Antonelli. Aquilo ali também foi uma coisa que quis falar tanto sobre o roubo, bropriating, né? Sobre o bropriating, quanto sobre a mulher tomar o espaço de menor, que foi o que a gente falou aqui. E aquela série ali, gente, ela mostra como que quando a mulher fala assim, eu não sou menor, aparece de fato quem é o menor. Ela não precisa nem falar, eu sou grande, eu sou maior do que você, ela só precisa falar assim, eu não sou menor. Apareceu em todos os núcleos isso. Só o simples fato não dela atacar e ela querer de frente disputar algum espaço. Ela só simplesmente não recuar, ela só não reduzir para caber. Apareceu quem eram os menores. E eu vou fazer umas perguntas para vocês rapidinho. Vamos lá, Melissa. Em algum momento na sua vida, você se viu priorizando outra pessoa e não teve coragem de dizer? Sim. Eu acho que 17 anos da minha vida, né? E nem tanto foi por isso que eu gostei daquela cena, né? Foi a cena que mais me chamou a atenção pela essa segunda vez que eu assisti a série. A cena da Renata Sorrah, vendo ali a juventude dela, o que ela fazia, o que ela gostava, né? Ela abriu mão daquilo tudo para viver em função do casamento, né? E isso eu me identifiquei muito, né? E eu fiz muito isso. Sim. Abri mão muito disso. Abri mão de pós-graduação e de tantas outras coisas, né? E hoje você sente que isso virou ou ainda está em processo de virada? Processo, né? Porque, como nós já colocamos aqui, a separação é muito difícil. Muito difícil. Muita coisa já mudou, né? Na sociedade, mas essa
a dificuldade de ter uma rede de apoio Uhum. nos faz, às vezes, até pensar em recuar. O tempo inteiro. E a gente tem que ser forte, mas muito forte o tempo todo. Uhum. Sim. Por nós e pelos nossos filhos. Ainda mais que eu tenho uma filha mulher, né? Então eu tenho que pensar em mim e nela. Porque eu sou a referência dela. Então eu não tenho que aceitar certas coisas e nem recuar por isso. Por mim e por ela. Legal, muito bom. Muito bom mesmo. Vanessa, como que as pessoas veem você, já que você é uma mulher que na maioria das questões se prioriza e sabe dizer não quando é preciso? Me acham acima de tudo e de todos, que eu sou uma pessoa antipática, metida, que eu não ligo pra nada, desse jeito. Você faz o que para um homem é o certo, né? O correto, né? Quando o homem faz, ele tá se impondo, ele tá se priorizando, mas como é uma mulher, É tá desse jeito, errada, tá né? errada. Tinha que estar em casa cuidando da família, né? Valéria, houve algum despertar na sua vida? Algum divisor de águas onde você dissesse, caramba, eu sou muito mais do que eu pensava. Como é maravilhoso me ver como um ser individual. Então, o momento que eu falo para você que marcou minha vida foi a minha entrada na estiloterapia, porque eu sempre falo para você, um encontro comigo mesma. Acredito. Essa hoje eu sou realmente a Valéria. Sim. Eu tenho um lado artístico que eu não sei explicar. Uhum. Eu tenho um carisma meu e algo que eu nunca pude desenvolver porque trabalhei 16 anos numa multinacional. Estou no meu segundo relacionamento, tenho 2 filhos, fui mãe solo, cuidei muito dos meus filhos. E aí agora eu sinto que é o meu momento. Hoje eu me priorizo. Sim. E o meu momento, o momento que marcou minha vida, assim, esse divisor de águas, foi a minha entrada na Estileto. Tanto que eu tô aqui plena, inteira. Tô muito que feliz. maravilhoso, né? Muito que feliz. maravilhoso. Adorei. E nada teve a ver com questão de separação, né? Não. É o que a gente fala, gente, se priorizar é importante para todo mundo, para a família inteira. Eu sou amiga do meu ex-marido, do pai dos meus filhos. Você já tem uma maturidade, né? Mas a gente tem casos na estiletoterapia que a mulher, quando fez esse ensaio de se priorizar, deu aquela estranhada na família, né? Porque todo mundo estava acostumado a ela estar ali na base, cuidando de todo mundo, e ninguém cuidava dela. Aí quando ela foi fazer isso, eles ficaram sem pessoa para cuidar. As pessoas não conseguem entender, né? Ficam... Mas é meio que assim, causa e efeito. E aí a gente tem que seguir, porque isso vai ser bom para todo mundo vai crescer como pessoa se souber se virar sozinho sem a mamãe. Entendeu? O marido, que é aquele que você, não suporto mais, ele é isso, ele é aquilo, vai passar a ser um homem interessante se ele tiver que se virar sem você. E meu marido se vira sem mim. Nós estamos morando em casas separadas no momento, porque minha casa está em obra, então ele está focado na obra e eu estou morando em um apartamento com os meus filhos. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sinto que eles têm orgulho de mim, mas eles vão poder falar melhor do que eu. É assim. Sim, gente, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Assim como a Yasmin tem orgulho da Melissa, assim como a família da Vanessa também tem orgulho dela. Eu já falei isso pra ela, eu falei, Vanessa, é um misto, relaxa. É um misto de a gente critica porque é uma mulher fazendo, mas que dá orgulho, dá. Né? Que dá orgulho você ter uma mulher assim na família, dá. Então é isso, gente. Não vai dar tempo de eu ler aqui um textinho que eu separei da mística feminina, mas eu vou colocar ele no corpo do nosso vídeo, para que as pessoas vejam o que a gente quer que se reflita em cima dessa série, o que a série quer e o que a gente aqui mastigou um pouquinho, né? Porque a arte, ela faz isso, ela entrega uma coisa e deixa você ir para casa refletir. A gente aqui debateu e no final cada uma vai tirar suas conclusões dentro de suas experiências. Muito obrigada. Vocês querem finalizar com alguma coisa? Eu quero. Fala, meu. Uma frase
que a Estela falou para Lívia. Ela não estava querendo deixar a filha ir para aquele movimento, né, dos feministas e tudo. Aí ela virou e falou assim para a filha: Lívia, essas meninas são ouro puro. Elas vão mudar o mundo. Sim. E é verdade, essas gerações que estão vindo aí, já está mudando. Elas né? estão muito diferentes da gente, né? Já estão mudando. E é importante dar essa atenção, né? Respeitar Sim. esse... Estimular, né? Isso. Essa nova geração, essas meninas que estão vindo aí. Gostei, muito bom, porque embora algumas ainda estejam sendo educadas por mães sem essa consciência, tem o colégio onde uma incentiva a outra. Isso, influencia positivamente a outra, né? E é isso que acontece com a filha dela, né? É verdade, já que ela é filha da Giovanna Antonelli, é ela que está ensinando a mãe, né? Ela é filha da Lívia, não da Giovanna Antonelli, senão vai fazer confusão aqui. E Vanessa, quer fazer algum comentário final? Foi muito importante, né? Quando a Dora foi na manifestação, ela foi a primeira a expor, né? Aí a avó foi... Então, ali ela se sentiu apoiada por ela estar fazendo aquela manifestação, né? Verdade. Embora fosse contra alguém da família dela indiretamente, né? Porque ela sabia que seria pro avô dela. E mesmo assim, ela ignorou. Se fosse já a mãe dela, ela não agiria dessa forma. Faz sentido, tem toda a razão. E você, Valéria? Sim, uma frase da Giovanna Antonelli, ela diz: porque dentro de um relacionamento tem que existir o grande e o pequeno. Porque não podem dividir espaços iguais. Sim. Em tese, ela sabe o que deveria, teoricamente, mas na prática ela não consegue. Ela não enxerga. Falta enxergar. É verdade. Né? Então tá bom, gente, um beijo. Vou mandar um beijo pra lá, ó. Muito obrigada, foi ótimo e até a próxima, gente.